oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 2 de Estudos Amazônicos, dando continuidade ao conteúdo sobre africanos na Amazônia. Então, lembra dessa pergunta? Africanos na Amazônia, será se tivemos africanos, a mão de obra escrava negra vinda da África? Vimos que sim, e que foi muito importante para extração, para o trabalho lá na região amazônica, tá? Então, na Amazônia, lembra que fizemos essa pergunta várias vezes sobre a presença dos africanos na Amazônia, qual a importância e o legado deles aqui. Os africanos e afrodescendentes fazem parte da história da região amazônica desde o período colonial até os dias de hoje. Tá? Então, vimos a importância, o porquê foi tão importante a presença dos africanos aqui. Né? Primeiro ponto é substituir a mão de obra nativa, a mão de obra indígena que dava tanto trabalho para os colonizadores, para o comércio ali. Né? Então, a mão de obra indígena era tão difícil e não supria todas as necessidades e o crescimento da exploração aqui na colônia, aqui na região amazônica, né? Então, foram resolvidos os problemas de mão de obra na Amazônia? Não. E por isso foram criadas companhias de comércio. E essas companhias de comércio tinham o objetivo de quê? De abastecer a região e a maioria das vezes abastecer com os escravos vindo pelo tráfico negreiro, tráfico transatlântico, tá? Como vimos na aula passada, a forma como eles vinham para cá era uma forma desumana, eram amontoados no navio, e o navio chamado navio tumbeiro ou navio negreiro, né? Lembra disso? Então, terminamos isso com a aula passada com esse slide, tá? E aí foi criada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, no governo de Mendonça Furtado, sendo ele o responsável pela introdução de mais de 12 mil escravos aqui no estado do Grão-Pará e Maranhão, em apenas 2 anos. Lembrando que ela ficou de 55 a 58, funcionando, trazendo cada vez mais escravos para cá. Uma nota que foi lida em um livro escrito por vários historiadores, vários pesquisadores, que em torno de 25 mil escravos vieram para cá através da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Tá? Então, muitos escravos vieram para cá, muitos negros escravizados, e aí abastecer o principal objetivo, abastecer a região com a mão de obra negra escravizada, tá? E aí eles aproveitavam a vinda dos navios para cá cheios de escravos e já levavam os produtos que colhiam aqui, que eram extraídos da natureza, as especiarias, as drogas do sertão que eram tiradas daqui da Amazônia, tá? Então, essa Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a função principal dela era abastecer a cidade de Belém e de São Luís. Aí, os objetivos dessa companhia: trazer mão de obra, né? Qual era a mão de obra? Negra, vindos da África, e também o escoamento dos produtos agrícolas para as outras regiões do Brasil e para os portos europeus, para os portos de Portugal. Tá? Então, escoar os produtos daqui para lá, quando eles vinham, eles já vinham cheios de negros escravizados. Então, era uma companhia de grande importância naquele período, né, para abastecer Portugal,
e para abastecer aqui a colônia de mão de obra negra, tá? E eles vieram, os escravos vieram das piores formas, muitos morriam, como foi comentado no vídeo aula passada, muitos morriam ali das péssimas condições, né? Então, uma das coisas muito importantes é que quando eles chegavam aqui, mesmo vindo de lá escravizados, eles morriam de banho. Banto era como se fosse a depressão que dava neles e eles ficavam tristes e queriam se matar e morriam também de tristeza, tá? Era uma forma também, não digo uma forma de resistência, mas eles se livravam assim com a morte da escravidão, que era tão dolorido, tão sofrido para os negros naquele período, um período horrível de exploração negra no Brasil, tá? Então, o tráfico de escravo para a Amazônia. Vamos lá para o capítulo 8, que é a segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Representantes, através de contratos comerciais da metrópole com colonos, eles juntavam-se para patrocinar o transporte de escravos. Então, havia um consenso, havia, assim, um contrato comercial para que esses escravos saíssem lá da África, de determinados lugares, até chegar aqui à região da Amazônia, principalmente nos portos de Belém, né, naquele ver-o-peso que nós conhecemos bastante, e também nos portos de São Luís, lá no Maranhão. Então, eles abasteciam de escravos, de negros vindos da África, para trabalhar, para servir como mão de obra aqui na região amazônica. Então, esse mapa é do capítulo 7, mas ele retrata bem o que a gente pode perceber de onde, dos locais que eles vieram. Eles já se tornavam escravos lá na África e eram vendidos lá muitas vezes por próprios grupos de lá, de traficantes africanos mesmo ali da região, e vendiam para os comerciantes de escravos que chegavam aqui já direcionados, já com contratos, olha, contrato com aquele fazendeiro, contrato com a coroa portuguesa, tá? Contrato com alguém responsável na colônia, outro comerciante até, e o tráfico de escravos funcionava assim, utilizando o negro como um objeto de venda, de troca, de comércio, tá? Chegando aqui a mão de obra principal desse período. Em 1778, neste ano foi fechada a Companhia Geral de Comércio, fazendo aumentar o tráfico de escravos. Os contrabandistas não pagavam impostos à coroa e beneficiavam-se do lucrativo comércio de escravos. E aí, como era feito? Não tinha mais, era com muita dificuldade que eles traziam os escravos pelo comércio transatlântico, né, da África para cá. Era muito caro, então o valor dos escravos do indivíduo ia lá para cima, tá? Então, cada vez mais beneficiava o contrabandista, né? E a coroa portuguesa começou a fiscalizar cada vez mais, mas não tinha um controle geral assim, tá? Ela tinha um controle com a companhia de comércio, mas mesmo assim com a companhia de comércio eram desviados alguns lucros que tinham em cima dos escravos. Então, cada vez mais os contrabandistas se beneficiavam do lucro obtido com a mão de obra escrava, com o tráfico negreiro, tá? Então, as condições só vinham cada vez mais piorar para os escravos. A condição, eles já vinham no navio, um navio em péssimas condições quando era da companhia de comércio. Imagine sendo trazidos por navios que não têm mínima condições de higiene. Já não havia, né, nos tombeiros, que eram os navios negreiros, imagine nos navios que traficavam, né?
E aí chega determinado momento que o comércio transatlântico fica mais caro, dá uma pausa, e aí começa o comércio entre as províncias do Brasil e do Grão-Pará. Brasil, mais para o sul, e o Grão-Pará é a região que a gente vê, a região amazônica lá no mapa anterior. Então começavam as longas caminhadas, começavam também carroças, né, aqueles carros antigos assim, de transporte de gado para cá. Então eles vinham cada vez mais sendo trazidos para cá através do comércio ilegal, né, do comércio, do tráfico de escravo entre províncias do Brasil com o Grão-Pará e Maranhão. Tá? E não só do mar vinham os traficados, não só do mar vinham os negros. Tá? Analisando a questão, vimos como se dava o tráfico de escravos na Amazônia, né, para a Amazônia, vindo do comércio transatlântico, nas companhias de comércio que não deram certo, né, vinham também, era menos caros através do tráfico por contrabandistas, tanto transatlântico em navios em péssimas condições, como também pelas províncias, andando em carruagens que tinham condições horríveis, né? Então, eles eram trazidos para cá dessas formas. Não se sabe ao certo quantos escravos chegaram à Amazônia. Lembra desse tráfico que não foi contabilizado pela coroa portuguesa. Entretanto, sabemos que foi muito importante para a região, pois além do problema da mão de obra, o comércio de escravos era rentável, dava bastante lucro para quem o praticava. Então, o comércio dos escravos, do negro escravizado, era muito importante, principalmente para os contrabandistas, tá? Então, eles lucraram bastante. E o escravo era muito caro, muito, um indivíduo era muito caro. Então, por isso que havia os traficantes, tá? Para expandir esse comércio ilegal e cada vez mais utilizando a mão de obra negra no Brasil. Foi um período horrível da nossa história, tá? Durou mais de 300 anos e isso vai ficar marcado na história do Brasil, na cultura, na culinária, vai ficar marcado, né, para a história do Brasil e para a formação do povo brasileiro. Tá? Essa foi a nossa segunda aula do 8º ano de Estudos Amazônicos. Eu espero que vocês tenham um bom estudo, em breve estaremos juntos, tá? E até a próxima aula. Obrigado, tchau, até a próxima.